questão número 16 tem aqui uma figurinha. Vamos ler o que ele está falando aqui. Num certo dia, Alberto sai de casa de automóvel para visitar a sua irmã Bruna e em seguida seu irmão César. Aqui ele está falando, ó, A significa a casa de Alberto, aqui, ó. O ponto de partida dele, né? B é a casa de Bruna, quer dizer, ele veio até aqui. E C, a casa de César, ele veio até aqui. Considere as seguintes informações. Primeiro, o automóvel de Alberto saiu do ponto A com o tanque completamente cheio. Ao chegar à casa de Bruna, o marcador de combustível do automóvel indicava que 25% da capacidade total do tanque havia sido consumida. Então, para vir até aqui, ele gastou quanto? O gasto dele foi 1/4 de tanque. Vamos deixar indicado aqui, 1/4 de tanque. Ao chegar à casa de César, 50% da capacidade restante havia sido consumida. Calma aí. Quer dizer, ele gastou 1/4 para chegar aqui, 1/4 de tanque. Quanto que sobrou? A capacidade restante. É a restante quando chegou aqui. Quanto é o restante? É 3/4 de tanque. Ele gastou, então, nesse trecho, 50% desses 3/4 do tanque, né? Que sobraram aqui 3/4. Gastou 1/4, sobraram 3/4. Aí ele gastou a metade, 50% desses 3/4 de tanque. Alberto não parou para abastecer. A capacidade do tanque é 56 litros. Olha que moleza, 56 litros. O tanque cheio tem 56 litros. O que ele está perguntando nesse problema? Considerando que a média de consumo desse veículo é 16 km por litro, isso é, a cada 16 km percorridos, o carro consome 1 litro. Pode-se afirmar corretamente que a distância percorrida pelo automóvel do ponto A até o ponto C, passando por B, em quilômetros foi, olha que coisa tranquila, o problema fala que 1 litro dá para ele andar 16 quilômetros. Que é a mesma coisa que falar que a cada 16 quilômetros gasta 1 litro. Ele deu isso aqui. E aqui a gente tem o consumo em litros, então dá para saber qual é a distância que ele andou. Olha só. Ele começou com 56 litros. Eu botei T aqui, mas é L, 56 litros. Ele começou com 56 litros. Aí ele viajou de A até B. Né? E ele falou que nesse trajeto de A até B, ele gastou quanto? 1/4 de tanque. Tá, isso aqui em litros corresponde a quanto? 56 litros é 1/4 de 56 litros. Quanto é que é 1/4 de 56 litros? 1/4 de 56 litros, é só você dividir por 4, né? Vai dar quanto? Isso aqui vai dar 14 litros. Então, nesse trajeto, ele gastou a mesma coisa que 14 litros. Quando ele chegou em B, que é na casa de Bruna, o tanque dele estava com quantos litros ainda? É só você fazer 56 menos 14. Quanto é que dá isso? 56 menos 14, isso aqui vai dar 42 litros. Ele está com 42 litros ainda. Quando chegou na casa de Bruna. Depois disso, ele fez uma outra viagem, um outro trajeto, até a casa de César. E ele falou o seguinte, que nesse trajeto gastou 50% do restante. Olha, o restante é isso, ele gastou 50% do restante, então quanto é que dá esse 50% do restante aí? A metade disso, que é 21 litros. Ele gastou 21 litros nesse trajeto. Então, olha, se ele saiu da casa de Bruna com 42 e gastou 21 litros, ele chegou com 21 litros. Então, quanto é que ele gastou no total de combustível? Ele gastou 14 litros e ainda gastou mais 21 litros. Quanto é que dá essa soma aí? O gasto total dele de combustível para fazer a viagem toda é 14 mais 21, isso aqui vai dar 35 litros. Ele gastou, então, 35 litros. Com esses 35 litros, dá para ele andar quantos quilômetros? Ele não deu isso aqui?
1 litro dá para fazer 16 quilômetros? Então, para saber quantos quilômetros ele andou, você vai pegar o número de litros, vai multiplicar por 16, porque são 16 quilômetros por litro. 16 quilômetros ele anda com cada litro de combustível. Como foram 35 litros, se você multiplicar, você vai ter a resposta do problema. Então, você vai fazer 35 vezes 16. Quanto é que vai dar isso? 6 vezes 5, 30, vão 3... 18 e 3, 21, e aqui você repete o 35, isso aqui vai ficar 0,65. O que é isso aqui? Quilômetros? São 560 quilômetros. Ele andou, então, ao todo, 560 quilômetros. Não esqueça que quilômetros a gente escreve assim, né? km. Então, ele está perguntando aqui, considerando que a média de consumo desse veículo é 16 km por litro, claro, eu já usei isso aqui nas contas. Isso é, a cada 16 km percorrido, o carro consome 1 litro. Pode-se afirmar corretamente que a distância percorrida pelo automóvel do ponto A até o ponto C, é a distância total, né? Em quilômetros, foi de 560 quilômetros. Resposta correta. Letra D de delta.